E aí, Zé, estamos começando mais um programa Bíblia Interativa. E aí, pastor, só na glória? Olha, só na bênção, Zé. Coisa boa. O tema de hoje é maravilhoso, hein, Zé? Qual que é, pastor? Personagens inspiradores da Bíblia. Olha! Qual é o seu personagem, assim, mais legal? Quer falar agora ou quer deixar pro programa? Eu acho que você já sabe qual que é, hein? Sei não. Certeza? Rapaz, agora eu esqueci. Olha. Calma que a gente vai descobrir. Então tá Roda a bom. vinheta que a gente vai descobrir, hein? Bíblia Interativa. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Você está ouvindo a Bíblia Interativa, um programa de estudos da Palavra de Deus que anuncia a volta do Senhor. O programa Bíblia Interativa é realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Anápolis. Então, Zé, personagens inspiradores da Bíblia. Eita, pastor, você já quer saber qual que é o meu favorito? Olha, eu quero saber qual é. Porque eu Olha. tenho vários personagens da Bíblia, né? Que a gente gosta. E eu queria que na nossa conversa aqui, a gente fosse tirando lições desses personagens. E essas lições vão ajudar com certeza alguma pessoa. Bênção. Alguma pessoa, né? Sim. Que está passando por uma dificuldade, né? Só que assim, vamos falar agora os que a gente mais gosta, né? Os nossos personagens Aí sim. preferidos. Depois a gente vai em alguns inspiradores, né? Mas Fechou. vamos lá, qual é o seu personagem preferido? Olha, Antigo Testamento, Antigo Testamento. Enoque. É Enoque. Mas por Enoque. que você gosta de Enoque? Nossa, fala-se pouco sobre ele, Fala... bem pouco. Eu Acho que acredito que sobre Enoque é só uns 3 versículos. 3 versículos, é isso aí mesmo. Mas é tão direcionado. Enoque, ele caminhou com Deus e Deus levou consigo. Imagina só, você caminhou com Deus, Aham. é você ter se entregado 100% a Deus, Aham. e aí Deus levou consigo, porque não dava para ficar longe de Enoque. O versículo bíblico lá de Gênesis diz assim, né? E Enoque andou com Deus Sim. e já não era porque Deus o tomou para si. Sim, E aí você gosta dele por causa disso. demais. Imagina a gente ter essa intimidade assim com Deus, assim, de não conseguir ficar longe de Deus. Mas explica para quem está ouvindo a gente o que foi que aconteceu. Porque com Enoque, né? Porque a gente fala, Deus o tomou para si, morreu. Sim, Né? foi de arrasta, né? Pois é. Mas, morreu, né? Sim. Deus levou, Deus tomou para si, mas é o que a Bíblia quis dizer com essa expressão, Deus o tomou para si. Que Deus levou para perto dele, né? Enoque tirou da terra, começou a ficar mais próximo. Não dava para ficar distante. Então Enoque não passou pela experiência da morte. Não. Deus levou ele. Levou. Em termos
Literais? Literais não, assim, em termos cristãos, né? Sim. Ele foi arrebatado. Né? Isso, Ele foi levado exatamente. para o céu. Levado para o céu. Exatamente. Então ele não passou pela experiência da morte. Você gosta dele, então, por isso. Sim, porque não tem... aquela explicação toda, aquele contexto. Não teve isso, pastor. A Bíblia é econômica, né? Só Nossa! diz o essencial de Enoque. E para mim isso é perfeito. Legal. Você entendeu? Legal. Porque não teve muita coisa. Enoque caminhou com Deus e Deus o tomou para si. Gostei. É por isso que eu sou apaixonado em Enoque. E quando toda oportunidade que eu tiver de falar de Enoque, eu falo de Enoque. Tem que falar. Olha, dos personagens bíblicos que eu gosto, assim, na verdade, cada período da minha vida eu meio que gostava de algum, né? Sim. Eu me interessava, mas hoje, depois assim, de muito tempo, depois de ter estudado tanto a Bíblia, né? Eu acredito que o personagem bíblico que eu mais gosto... Qual? Paulo. Por quê? Olha, porque Paulo foi um grande campeão da fé, né? Ele teve uma história de conversão muito espetacular. Bem marcante. E além disso, ele era um erudito, né? Ele escreve muito bem, né? Paulo é um poeta, né? Então, nas cartas dele, ele escrevia coisas assim maravilhosas, né? E as experiências que Paulo teve são experiências impressionantes, né? Legal. Ele teve um encontro com Cristo, né? E muitos dizem que ele caiu do cavalo, mas a Bíblia não diz que ele caiu do cavalo, só Mas diz não caiu mesmo, não? Não, ele só caiu. A Bíblia não diz que foi de um cavalo. Será que foi um susto? Ele caiu? Não, ele podia estar andando, né? Não tem um versículo que ele caiu do cavalo. Mas será que pelo contexto o pessoal não aí colocou? o pessoal assume pelo contexto, Sim. tá numa estrada e tal, mas ele podia estar andando, ele caiu por terra, né? Ficou cego, Jesus foi diretamente nele, né? E além disso, a Paulo teve muitas experiências, né? Teve o naufrágio. Sim. E aí depois do naufrágio, uma serpente muito venenosa picou o apóstolo Paulo, não aconteceu nada com ele, né? Então Paulo passou por muitas experiências onde ele curou as pessoas, ele pregou com intrepidez. Então assim, eu gosto muito do apóstolo Paulo. Gosto muito. E esse vai ser o nosso bate-papo no nosso programa de hoje. Né? A gente vai conversar sobre alguns personagens bíblicos que são inspiradores. Né? Só que, para a gente se inspirar ainda mais, a gente vai ouvir uma música agora bonita. Qual, pastor? A gente vai ouvir o grupo Margem Norte cantando a música Transbordar. Nossa, que hino bonito. Essa é bonita, né? Essa é marcante. Nossa, então, quem sabe está ouvindo a gente aí em casa, pode cantar também, canta alto, canta bonito, porque Deus vai nos abençoar agora demais. Amém, vai transbordar. Vai transbordar com vocês, Margem Norte, cantando a linda música Transbordar. Aumenta o som e louva o nome do Senhor. Vem a minha sede saciar em minha terra seca, vem molhar teu Espírito aqui, vai reinar e com toda força irei te adorar.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Estudo Bíblico Bíblia Interativa. Jesus, o restaurador da vida. Música linda, Zé Transbordar. Que lindo, pastor. Cantada aí pelo Margem Norte. Bonito esse grupo, hein? É, Canta lindo bem demais. Canta bem demais. Agora, A divisão vocal deles, assim... né? São as meninas, os rapazes, né? Isso. Eu já ouvi eles cantando várias vezes ao vivo, assim. É eles mesmo, são nunca muito tive essa oportunidade. O que eu achei legal é porque tem um rapaz lá que canta bem, toca bem demais. É. Nossa, toca violão assim, eu fiquei até com invejinha dele. Olha, a invejinha abençoada. Não, porque ele toca assim, eu vi eles cantando a música Meu Farol. Olha, que E legal. era só ele no violão, parecia que tinha assim uns 5 instrumentos, entendeu? E ele tocando ali, olha, foi lindo demais. Ah, Lindo que demais. legal, legal. Mas como o nosso tema são personagens inspiradores da Bíblia, a gente vai falar agora, né? Vai tirar as lições da vida de um personagem bíblico que também tocava muito bem. Qual? Eu tô perguntando para ti, qual é? Ah, não sei. Você tem que... Qual é um personagem da Bíblia assim que era reconhecido por tocar bem um instrumento musical? Você lembra? Saiu da sua cabeça aí um personagem muito amado, poeta, gostava de tocar e cantar. Lembra dele? Não, joga a primeira letra aí, vamos ver. Não, aí é fácil demais, né? Mas olha, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. O rei Saul, quando estava muito atribulado, chamava esse personagem para tocar. Ah, que legal. Para tocar. Então, o rei Saul estava atribulado, né? A Bíblia até diz que eram espíritos malignos que Nossa. atormentavam a mente de Saul, o rei desobediente. E aí ele gostava de ouvir Davi tocando harpa. Eu juro que eu ia chutar Davi. Ia chutar Davi, né? Então Davi, quando tocava a harpa, ele trazia tranquilidade para Saul e os espíritos, né, fugiam, se afastavam, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse primeiro personagem inspirador, Davi. Eu não queria focar, Zé, naquela parte final da vida de Davi, ali da metade para o final, onde ele comete um grande pecado. Sim. Né? Porque ali é uma lição para nós, né? Para que a gente entenda que mesmo pessoas que conhecem muito a Deus, que são segundo o coração de Deus, elas se vacilarem, elas caem. Sim. Né? E Davi, a trajetória de Davi foi marcada por esse grande pecado. Né? Mas, bem no final, hein? Pois é, ele se apaixonou pela mulher, né? Que não era dele. Além de alimentar sentimentos carnais, ainda matou o marido. Rapaz. Matou o marido de Batseba, né? Isso. E isso causou muita confusão, né? Davi teve não só ela como uma outra esposa, teve algumas outras esposas, teve filhos de várias esposas, e muitos dos problemas familiares que Davi teve, muitos não, todos os problemas familiares que Davi teve, são resultado desses filhos de outras esposas, né? De mulheres diferentes, né? A ponto de que um dos filhos de Davi estuprou a própria irmã, uma meia-irmã. Sim, sim. E aí um outro filho de Davi, era tudo irmão, matou esse. E aí voltou todo o seu ódio contra o pai. Que confusão, E o hein? pai, ele se anulou, né? Mas eu não queria focar nessa parte. Mas eu queria focar numa parte mais inspiradora, né? Sim. Que é Davi ali nos primeiros anos, né? Porque Davi, ele mesmo tendo cometido pecado, ele sempre foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E a trajetória de Davi é marcada por grandes milagres. O início da história dele, né, pastor? Grandes feitos também. Sim. Né? A Bíblia diz que ele matou um leão, matou um urso, tudo isso para proteger as suas ovelhas. Bem no comecinho, né? Bem Conta no todo comecinho. esse... Ele era muito intrépido, né? Ele fazia tudo isso em nome de Deus, né? Ele até chega a dizer em nome do Deus vivo. Sim. Né? Então, Davi, ele, para proteger as ovelhas, matou ali uns animais, né? E óbvio que isso é uma inspiração para nós, porque Davi, ele agiu como Deus age conosco.
quando as grandes feras da vida querem destruir as ovelhinhas do Senhor, né? Que no caso somos Aí, nós, né? sim, Aí Deus vai lá e nos protege, né? Amém, Então, por isso. Davi, ele foi Deus para aquelas ovelhas, né? Ele protegeu aquelas ovelhas. Mas, para mim, a parte mais inspiradora de Davi é quando ele mata o gigante, não é não? Ah, esse legal. foi o ápice, hein? Pois é. Imagina. E ele fica revoltado porque o gigante fica desafiando, Zombando. Ele fica assim, indignado, né? Porque era meio que comum na época acontecerem batalhas individuais. Sim. Vou te explicar assim, por que acontecia isso. Não que não houvesse batalhas campais, exército contra exército, mas assim, muitos desses soldados, eles eram camponeses, pais de família, eles estavam lá guerreando, mas eles tinham que voltar para os seus afazeres e tudo mais, né? Sim. Então, até por uma questão econômica, assim, poxa, para não matar todos os homens, de não perder tantas vidas, havia alguns acordos militares da antiguidade, né? Sim. Seria um X1 da vida, né? Ficava o exército de um lado, o exército inimigo do outro lado, aí cada um escolhia o seu campeão para lutar. Então só os dois lutavam para representar, né? Sim. E aí o resultado daquela luta dos dois era o resultado daquela batalha, né? E os filisteus, que eram o povo, né, inimigo do povo hebreu, eles decidiram, né, desafiar. Eles estavam naquela batalha campal e eles já tinha um tempinho já tinha um batalha, tempinho. Foi uma batalha assim, uma guerra que durou gerações, né? Isso. Até que eles colocaram o campeão deles lá para desafiar. Manda aí o campeão de vocês. Manda aí o soldado mais forte de vocês. Porque do nosso lado tá aqui Golias. E Golias a Bíblia chama de gigante, né? Isso. E óbvio que não era um gigante como a gente imagina hoje, né? Não é um cara gigante. bombadão, forte, grandão. Não, ele era tudo isso, mas ele não tinha 5 metros de altura, né? Não era um gigante com... Sabe o que eu imaginava do gigante? Eu imaginava que ele era alto, mas barrigudão. Sim, um homem grandão. Grandão, fortão, barrigudo, assim, sabe? Um cara que aguenta o tranco. Eu já pensava que era um gigantão, assim, de 5, 6 metros de altura, como a gente vê nos filmes, né? O gigante, né? Mas eu vou falar daqui a pouco como é que era Golias, o gigante Golias, como eram os gigantes da Bíblia, tá? Porque agora a gente vai ouvir Daniel Lied, que faz cantando a música Ele Me Amparou. Olha! Só música bonita, hein, Zé? Linda. Quem foi que escolheu essas músicas aqui? Quem será, hein, Eu não sei, eu acho que foi você. Foi eu. Daniel Lied, que faz cantando Ele Me Amparou, música linda. Depois a gente vai descobrir como é que era o gigante Golias. Amém. Aumenta o volume e louva a Deus. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar, mas também lembro quem pôde me curar. Ele me amparou, ouviu meu chorar, me deu a mão, me consolar e foi capaz de aqui morrer. Hoje eu poder viver quando tudo desabou. O
você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão. E agora só basta crer e esperar no Senhor. Deixe sua vida nas mãos do Pai de amor. Ele me amparou, ouviu meu choro e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morar, pra hoje eu poder viver. Quando tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou, Ele me abraçou e me deu a mão pra não cair, pra resistir. e prosseguir. Ele me amparou, ouviu meu chorar e me deu a mão pra me consolar. E foi capaz de aqui morrer, pra hoje eu poder viver. Quando Tudo desabou, o Senhor me abraçou, Ele me amparou, Ele me amparou. Quando tudo desabou, Quando o sol não mais brilhou, quando o sonho acabou, meu castelo desmoronou. Ele me amparou. Gigante Golias. Olha, Eu pensava que o gigante Golias tinha uns 5 metros de altura, mas 6. a Bíblia fala a altura dele. A Bíblia fala que... dá alguma característica? Fala não exatamente de Golias, né, mas fala de alguns gigantes que eles mediam por volta aí de perto dos 7 a 8 côvados. Que Ou seria? seja, 3,5 metros. É muita coisa. Então, assim, ele é considerado um gigante porque ele é bem alto, né? 3,30 metros, 3,40 metros, né? Era homem grande, né? Homem grande. Mas não é um gigante, né? De 6 metros. Ah, não, minto. Me perdoa, não é 3,5 metros. É 2,5 metros, 3 metros. Ah, é a altura de um jogador de basquete. hoje. Isso. Eu menti aqui agora. Eu acabei me equivocando. Tá perdoado, tá perdoado. Mas não é 3,5 metros. 3,5 metros é a altura de Adão, né? A altura de Adão, tá. isso. A altura dos anjos, né? É o que a Bíblia diz. Mas sobre os gigantes filisteus, aí 2,70 metros, né? 2,5 metros, 2,5 2,70 metros, jogador de basquete. Hoje tem um jogador de basquete que tem 2,30 metros. O Shaquille Sim. O'Neal tem 2,12 metros, né? Isso. Mas eu creio que não passa 2,30 metros, né? Hoje é o homem mais alto do mundo. Mas Golias tinha uns 2,60 metros, 70, por aí, né? Ele era um homem grande, né? Forte. Então, com uma bota, com armadura, escudo e espada, então era uma figura que dava medo, né? Na verdade, os filisteus
não tinham só Golias de gigante, eles tinham uma tropa de gigantes. Eles davam medo, então, hein? Não era assim, 1000 soldados, devia ser pelo menos ali uns 20 soldados, mas Sim. imagina só, uns 20 soldados, 20 a 25 Grande, soldados de alto, 2,5 forte. metros, né? Então, homens voltados para a batalha, né? Homens fortes, né? Sim. Eu acho que era barrigudinho também e tal, né? Eu imagino que eles eram Barrigudão, barrigudos, grandão, né? fortes, É isso altos. aí. Um deles era tão grande que a Bíblia diz que ele tinha 6 dedos em cada mão. Olha! Tão grande que ele era. Então, Nossa! o exército dos filisteus tinha Golias, que era talvez o mais forte dos gigantes, o mais Foi a alto. que colocou ele para desafiar. O né? mais violento, né? Sim. O mais treinado, o mais forte, né? Colocou ele para desafiar o campeão do exército dos hebreus. Sim. Né? E aí ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Imagina só. É de botar medo, hein? De todos os soldados de Israel, de todos os soldados, Sim. né, dos hebreus, tinha um que se destacava, que era o mais alto, mais forte, mais assim, né? Que ele tinha uma presença em batalha onde passava. Certo. Esse era o rei Saul. Saul, ele era um homem grande, forte, bonitão, né? Ele tinha imponente, uma aparência de rei, mas Saul não chegava perto de Golias. E é tanto que a Bíblia diz que Saul ficou com medo, ele não queria desafiar Golias. Quem tentasse desafiar Golias, Golias ia matar. Imagina o tamanho da espada de Golias. Né? Pela altura, pela força. Rapaz. Então imagina só, ele ali naquele descampado, né? Na batalha já havia vários dias que ele estava lá chamando e todo mundo com medo. Então o exército de Israel era um exército de covardes, porque ninguém Sim. queria. Até que Davi foi lá para levar comida para os irmãos. Ele era um jovenzinho, devia ter uns 15 anos, né? Era muito novo, Golias. Aliás, Golias não, Davi. Quando Davi viu aquele homem desafiando, né, os filhos de Deus. E ele faz a pergunta: quem é esse incircunciso que desafia o Senhor dos Exércitos? É linda, né, essa frase, né? Sim. Mostra muito a intrepidez de Golias, mas ele ficou revoltado. Quem é esse homem que está desafiando? Aí, óbvio, contaram para ele: olha, ele está desafiando aqui, mas ninguém tem coragem de enfrentá-lo. Aí ele: pois eu vou. Imagina, Davi, franzino, baixinho. Aí, mas Davi, você vai? Ele: porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Amém. E olha só que curioso. Quando Davi é apresentado para Saul, Saul disse: vai, pode ir. Porque ninguém queria ir. Disse: então vai logo, vai alguém, né? Não é que ele estava acreditando. Já estava ficando feio, né? Estava feio, já vai, manda qualquer um, até esse mirradinho aí. E aí, quando Davi vai, Saul fica até com pena, só. Coloca pelo menos minha armadura aqui, que a minha armadura é boa. Sim. E a armadura de Saul fica grande em Davi. Pesa e Davi: não vou com essa armadura, eu vou do jeito que eu vou do mesmo. jeito que eu tô mesmo. E aí ele vai enfrentar, né, o Golias. E Golias ri, zomba, né, de Davi, porque chegou um molecote, né? Olha só o herói deles. Só que por isso que Davi é inspirador. Ele tinha Deus, né? Amém. E essa é a lição inspiradora de Davi. Não importa os gigantes que nós estamos enfrentando. Se nós temos Deus, nós somos maiores do que eles. Amém. Amém, né? Amém. Então, ter Deus é o que importa. Essa é a linda inspiração que Davi dá para nós. A história dele é maravilhosa, né? E Deus pode fazer grandes coisas com pessoas pequenas. Deus pode fazer coisas importantíssimas e gigantescas com pessoas que não são tão importantes. E essa é a grande lição da história de Davi. Davi era pequeno, era frágil, mas com Deus ele se tornou grande, forte e invencível. É isso aí. É por isso que Davi é uma inspiração para nós. Agora o legal é que Davi foi com tipo um estilingue, né? Não foi um estilingue, né? A Bíblia chama de uma funda, né? Funda. Que Mas
pelas imagens que a gente tem aí, parece um pouco, né? A coisa tipo que muda é que é solto. É uma tira de couro, né? Que ele gira e solta uma das tiras. Isso. Né? E ele tinha 5 pedras. 5 pedras. Eu acredito que aquelas 5 pedras, Davi pegou só porque achou bonito. Porque com Deus só precisava de uma. Precisava de mais que nada que isso, hein, pastor? E foi a pedra que acertou o gigante bem no meio da testa. E o gigante morreu com um único golpe. Só que a Bíblia diz que Davi foi lá no corpo, pegou a espada de Golias e arrancou a cabeça de Golias. Rapaz. Então, mostrando que ele venceu e venceu de fato, né? Não havia dúvidas de que Davi havia vencido. E essa é a inspiração para nós, né? Deus vai nos dar a força, a intrepidez, a coragem e a energia para vencer os nossos gigantes. Amém. Quais são os gigantes, hein, Zé, que os nossos ouvintes precisam ouvir? Muitos gigantes, né? Isso. E eu tenho certeza que Deus vai cuidar de cada um deles, assim Amém. como cuidou de Davi. E é isso que a gente vai ouvir o Ministério Vox cantando. Deus cuidará de ti. Com vocês, Ministério Vox. Eu vejo em seu olhar, não é fácil suportar. São tantas incertezas para carregar. Se o medo faz pensar que sozinho tu estás, olhe sempre para o alto. Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor. Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente. Vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. É tão difícil ver tanta coisa acontecer. Parece impossível tudo resolver. Espere um pouco mais, o melhor Deus preparou. Não desista, espere e creia. Deus é contigo. Oh, vai confiando sempre no Senhor. Ele te ajuda a transpor um mar em terra firme. Deus está à frente. Vai, nada poderá te abater. Em seus braços vai te acolher. Siga seguro até o fim. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti a cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Já nos inspiramos com Davi, personagens inspiradores. Bênção. E se a gente falasse de Enoque, que era o seu preferido, já valeria a pena também. Enoque é incrível. E Paulo também. A gente tem que fazer um programa sobre Enoque, viu?
O Enoque tem uma história. Ixi! Ô Zé, se você souber, mas eu vou deixar pro programa lá. É mesmo? É, Será Paulo... que eu já não sei, não? Eu não sei, vamos ver. Paulo também tem histórias maravilhosas, inspiradoras, mas eu queria, Paulo tem. nesse último bloco aqui, contar a história de uma mulher. De uma mulher. E ela é conhecida por ter ganhado um concurso. Sabe de quem eu estou falando? É da Bíblia? Óbvio, né? O tema do programa é personagens inspiradores da Bíblia, e a gente vai falar de quem. Mas ela ganhou um concurso. Sabe de quem eu estou falando? Quem? Rainha Esther. Ela ganhou um concurso de beleza. Sim, né? A mais bonita. A mais bonita. Porque o rei Assuero, ele não queria mais a esposa dele. Gente, passado. Né? Teve um desacerto lá, ele rei, né? O povo de Israel estava cativo ainda, Sim. né? E ele não quis mais vestir a esposa. E os seus serviçais lá, né, deram uma ideia para o rei. Olha, rei, você precisa de uma esposa nova? Vamos fazer um concurso de beleza. E aí a mais bonita que você escolher, que mais lhe agradar, é a sua. E aí eles foram vendo meninas, né? Meninas, não mulheres, né? Sim. Bonitas. Onde eles viam mulher bonita, ó, vai lá pro concurso. Vai lá pro concurso, vai lá, se inscreve lá. Era meio forçado, né? Sim. Há de se dizer que era meio forçado. Até que eles viram Esté, uma menina judia, temente a Deus, e ela era a mais bonita de todas. Mas eu acredito que a beleza de Esté não era só física. Eu acredito que a beleza dela exalava para fora o que ela era por dentro. Né? O caráter dela, a beleza interior dela. Óbvio que ela era uma mulher muito bonita, Sim, né? A Também. forma de se pôr também. Mas eu acredito que a postura dela. Sim. E a fé que ela tinha, Isso. né? A tranquilidade, né? A serenidade de quem é fiel a Deus, deixa a pessoa mais bonita. Ixi, né? como deixa. Deixa a pessoa linda, né? A pele até muda, né? Muda. Eu acredito que a beleza dela também tinha algumas razões emocionais e espirituais. Sim. Porque por dentro ela estava bem. E aí ela ganha esse concurso de beleza. E aí vem a grande inspiração, né? Porque qual a razão dela ter ganhado esse concurso, ter se tornado a esposa do rei? É porque Deus sabia que no futuro o povo ia passar, o povo de Deus, né, o povo dele, ia passar por momentos ruins, iria Sim. precisar. E de fato foi o que aconteceu. Com algumas tramas políticas, o povo judeu, ali no reino, acabou tendo a sua vida ameaçada. E a rainha Esther, ela era a única pessoa que podia intervir. A única pessoa que poderia falar com o rei para tentar resolver a situação. Conseguir ajudar, né? E aí ela foi falar com o rei sem ser chamada. E essa foi uma das razões do rei ter terminado o casamento anterior. Sim. Né? Foi a falta de respeito da rainha. Aí a rainha Esther... Mas os reis tinham isso, né? Era bem complicado, né? Não era um casamento comum, né? Não era não. Aí a rainha Esther, ela, olha, faz dias que o rei, ela não tinha audiências com o rei estava lá ocupado com algumas coisas. Estava chegando o dia dos judeus serem mortos pelos seus inimigos. E ela disse assim, olha, eu vou lá falar com o rei. Agora, era tão sério o fato, mas mesmo a esposa, ninguém podia falar com o rei sem autorização. Sem que o rei chamasse. Era assim, ele era quase inacessível, o rei. Isso. Inacessível. Então, se alguém chegasse, mesmo a esposa, mesmo a rainha, falasse com o rei sem autorização, pagava com a vida. Pagava com a vida. Aí não tinha conversa, né? Não tinha conversa, era a lei. Aí ela diz assim, eu vou falar com ele e se morrer, morrerei. Olha a intrepidez dela, a coragem dela. Ela vai, conversa com o rei, mas ela era muito amada, o rei admirava muito ela e ele desconsiderou esse tipo de atitude que era contra a lei. Ela expôs a situação e o rei deu condições para o povo judeu se defender. E nesse dia, o dia que seria marcado como o dia da morte dos judeus, nenhum judeu morreu. Você sabia que os judeus até hoje comemoram esse dia? Sério? É um feriado, É um feriado. Legal, né? Nossa, não sabia disso não. É isso daí, é um feriado. Então, até hoje, os judeus comemoram esse dia, né? O dia da libertação, né? Que eles se defenderam.
E a história da Rainha Esté é uma inspiração para nós, que nós devemos ser intrépidos e confiar em Deus, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. Sim, mesmo com a certeza de que ela poderia morrer, mas ela confiou em Deus, confiou e ela em fez Deus. o que era certo. Isso. E essa é o modelo que é inspiração para nós. E nós devemos nos colocar diante de Deus como aqueles que fazem o que é certo, na hora certa, sem adiar, sem medo. Amém. E com muita coragem. Amém, pastor. Então que a história de Davi e de Esté possam inspirar os nossos ouvintes. Amém. E... Vai estar faltando uma história aí, hein? Você falou que eram 3. Pois é, mas vai ficar para a próxima. Porque agora nós vamos ouvir o pastor Gilson Brito com o programa Voz da Profecia. O tema de hoje é O Senhor Conhece os que lhe pertencem. Com vocês o programa A Voz da Profecia. Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar, deve virar, deve Jesus voltar. Olá, tudo bem por aí? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, por sua audiência de sempre e por sua preciosa amizade. A mensagem de hoje nasce de um verso bíblico que tem me trazido conforto em meio às lutas e desilusões da vida. São palavras do experiente apóstolo Paulo, dirigidas a um jovem cristão e pastor chamado Timóteo. Vamos ao texto? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19. Está escrito assim: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da iniquidade, da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. Ao escrever esta carta a Timóteo, Paulo estava preso em Roma pela segunda vez. Ele já havia sido julgado, mas aparentemente ainda não havia sido condenado à morte, embora deduzisse que seria esse o resultado. Sabendo que seu fim estava próximo, Paulo sentiu a necessidade de fortalecer a fé do seu filho espiritual e colaborador Timóteo. Esse é, portanto, o último texto escrito por Paulo. E observe, apesar de estar ciente da sua injusta execução próxima, o apóstolo sente-se, ainda assim, motivado a dizer a Timóteo que ele deveria permanecer firme na fé em Deus e seguir com um ministério digno de um fiel pastor. Deveria suportar as aflições que viriam, porque os desapontamentos e desilusões poderiam vir a qualquer momento. Amigos poderiam abandoná-lo, algumas expectativas não se realizarem, perseguições poderiam ocorrer, mas Paulo diz: existe uma segurança com a qual o jovem Timóteo poderia contar. O firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem.
Oh, glória, Deus seja louvado por isso. O firme fundamento de Deus permanece, significa que nossa confiança repousa sobre um alicerce seguro. A solidez e a imutabilidade do caráter de Deus e suas fiéis promessas reveladas nas Sagradas Escrituras. E Paulo diz, tem este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O selo é uma marca de autenticação e propriedade. Essa é a maior realização e conquista do ser humano, saber que nós pertencemos legitimamente a Deus. E o nosso Deus, Ele nos conhece. O salmista já dizia, Salmo 1, verso 6, o Senhor conhece o caminho dos justos. E o nosso Senhor Jesus, quando viveu entre nós, Ele disse, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João, capítulo 10, verso 14. E olha que nesse contexto Cristo disse ainda, o bom pastor chama as suas ovelhas pelo nome. Elas ouvem e reconhecem sua voz. Ele as conduz para fora e vai adiante delas, e elas o seguem, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Então Jesus afirma, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Só existe um jeito de você ser arrebatado das mãos do Senhor: se você decidir, se você sair, se você abandonar o Senhor. Porém, se você permanecer nele até o fim, Paulo afirma que a sua vitória é certa. Eu leio aqui, na própria carta, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 11 a 13, está escrito assim, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Os fiéis de Deus da terra serão lembrados e vistos no céu. E voltando aqui ao texto principal, capítulo 2, verso 19, Paulo diz assim, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor, ou seja, todo aquele que professa o cristianismo e que recebe o selo de aprovação de Deus, deve ser exemplo de uma forma superior de vida, revelando o caráter de Deus. É muito confortador para mim, e eu creio que para você também, conhecer esta mensagem, saber que o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Deus conhece você, Deus me conhece. Deus conhece todos aqueles que com sinceridade de coração têm procurado seguir ao Senhor, porque o amam, porque foram atraídos, conquistados por sua bendita graça. Eu não sei onde você está agora e o que você está passando, mas em nome de Jesus, creia. Deus colocou no meu coração lhe dizer essa palavra: o Senhor conhece você, o Senhor está com você. Você é um filhinho, você é uma filhinha preciosa. Você é precioso aos olhos do Pai. Nunca se esqueça disso. Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. O Senhor de mim teve compaixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu
Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus completamente sou. Me escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu Rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar. Eu não sou mais eu, eu não sou mais eu não sou mais eu. Bendita é a palavra do Senhor. Glórias, louvores e aleluias a Ti, Senhor, hoje e sempre, por sabermos que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Os olhos do Senhor são voltados com carinho e bondade para todo aquele que procura andar com sinceridade nos Teus caminhos. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco, Senhor, e ajuda-nos a permanecermos em Ti, em todo o tempo e em toda circunstância. Oramos em Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Bíblia Interativa. Completada esta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Jesus voltará. Portanto, vigiem, porque não sabem o dia nem a hora. Vivemos numa época de incredulidade e descrença. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Pois não sabemos quando ele virá. Mas o que mais importa não é quando Jesus virá, mas como está a sua vida. Virei outra vez. Outra vez. Anjos se reúnem ante o trono do Senhor, vestidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Você está ouvindo a Bíblia Interativa, um programa de estudos da Palavra de Deus que anuncia a volta do Senhor. O programa Bíblia Interativa é realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia de Anápolis.